Olá pessoal, bem-vindos ao nosso segundo podcast do Substância P. Tudo que você quer saber de saúde, você que gosta da área da saúde, todas as áreas da saúde, seja enfermagem, medicina, fisioterapia, o que você quiser, nós vamos estar aqui para ter vários papos legais com profissionais de destaque da área da saúde. Hoje eu trouxe aqui uma enfermeira Karina, vai falar para a gente um pouquinho da vida do enfermeiro, vai contar para a gente como é que é a trajetória do enfermeiro, mas antes, queria que você se apresentasse, contasse o que você faz, como que está a sua ocupação hoje em dia, qual a sua formação, como é que você chegou na enfermagem, por que que você resolveu ser enfermeira, qual que foi o seu assim, eu quero ser enfermeira, por quê? Muito bem, então. Olá a todos. Eu sou a Karina Dias, sou enfermeira, minha formação é enfermagem. Eu me formei em 2007. Eu vou falar do início, né, que eu comecei a vontade de ser enfermeira. Eu acho que eu tinha uns 14, 15, 16 anos de idade. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu fui atropelada. E eu tive o contato dentro do hospital com as enfermeiras, principalmente as enfermeiras voluntárias, no Hospital das Clínicas, onde elas iam lá sempre segurar minha mão para fazer um curativo muito extenso que eu tinha, enfim. E ali começou uma pequena paixão, né, uma vontade de o que elas fazem, quem são elas e tudo mais. E minha mãe, ela era atendente de enfermagem. Aí ela casou, teve os filhos, largou a profissão e tudo mais, mas ela sempre falava que ela gostava muito do que ela fazia, quando ela trabalhava. E aí eu comecei a namorar o meu atual marido, né, o meu marido, e aí ele já estava quase na faculdade, eu ainda no colegial, e aí ele perguntou: "E você, o que que você quer fazer, né, de faculdade e tudo mais?" Eu: "Ah, não sei ainda." Aí ele começou a me perguntar mais, e aí eu comecei a pensar: que tal enfermagem, né, gostei do que minha mãe sempre falou, tive o contato com as enfermeiras lá, né, aos 6 anos de idade, e isso começou a reviver muito dentro de mim. E aí eu acabei estudando mais sobre o que era ser enfermeira, e aí acabei fazendo a enfermagem, e eu escolhi enfermagem, mas a enfermagem me pegou, o bichinho, né, de ser enfermeira me pegou, e eu me apaixonei cada vez mais, pela atuação da enfermeira dentro do campo de trabalho da enfermagem. Tá. Atualmente, eu sou professora de uma universidade, eu trabalho também com treinamentos dentro de uma empresa, de um grande hospital, e eu já trabalhei em hospitais, ambulatórios, comecei na instituição de longa permanência, foi o meu primeiro emprego aqui, em São Paulo, e aí de lá eu comecei a ir para ambulatórios, hospitais, ambulatório eu trabalhei com os idosos, e nos hospitais eu trabalhei em clínica médica e UTI. Então eu saí com uma imensa vontade de trabalhar, como, emergencista, né, na área de urgência e emergência, e acabei sendo picada pelos velhinhos. Legal. Os velhinhos, eu me apaixonei pelos velhinhos, foi quando uma grande amiga falou: "Vem trabalhar aqui no residencial e tudo mais", e acabei indo, fui contratada e me apaixonei, e minha primeira pós-graduação foi urgência e emergência, minha segunda pós foi de geriatria, que gostei Legal. bastante. Então para ser enfermeiro, vou fazer minha faculdade e depois, existe mais alguma coisa após a faculdade, além de pós-graduação? Existe residência em enfermagem? Existe residência em enfermagem, grandes hospitais oferecem isso e é maravilhoso para os enfermeiros. Para quem está acabando, quem acabou a faculdade, ingressar na residência é uma grande escola para assistência, para saber exatamente o que que o enfermeiro desenvolve dentro de uma instituição. É, porque isso era uma realidade só que a gente via muito só na medicina, né, da residência, Sim, está crescendo né, bastante na mas enfermagem. mas cada vez mais a gente vê outras áreas, da saúde, a enfermagem, que eu sei que tem a residência em transplante, que eu vi da Escola Paulista, né, o pessoal do transplante sempre vai à noite lá e a gente acaba ouvindo, né, as histórias.
E a fisioterapia também parece que tem uma residência de fisioterapia, Tem, né? tem Em residência. alguns. Então, isso realmente é uma novidade, né? Da residência, e óbvio, né? Quanto mais tempo de formação, melhor a formação de quem está indo pela carreira, né? A gente sempre olha para isso. E depois você foi fazer ainda especializações, então você fez pós-graduações. Fiz pós-graduações. Fiz de urgência e emergência, eu fiz geriatria e gestão em enfermagem. Gestão também. Gestão também em enfermagem, mas Tá. eu fiz depois de muito tempo a gestão. É. É que eu acho interessante porque a enfermeira ela ocupou um posto de gestão muito forte nos hospitais, né? E eu vejo hoje que os cargos de gestão, de alta gestão, É da as enfermeira. enfermeiras hoje elas ocupam esse cargo, e elas ocupam muito bem, né? Eu vejo isso muito na estrutura, depois que eu passei a fazer algumas coordenações de hospital, tudo, e as reuniões eu lembro que sempre tinha essa formação da gestão. É um ponto importante a gestão na formação da enfermagem? É muito importante. As faculdades, elas ensinam a gestão pro aluno, mas ela ensina bastante o técnico. Então, você sai muito mais técnico do que gestor das universidades. E dentro, no dia a dia, você vai ser um gestor de administrar muitas coisas. O enfermeiro, ele vai administrar o tempo dele para realizar as atividades que ele tem. Ele vai administrar ou gerir, né, os materiais, ele vai administrar as pessoas que estão ao redor dele, né? Então são várias equipes, a equipe médica, a equipe de físio, a equipe de nutricionista. Então, assim, ele vai ver quem está entrando, quem não está entrando, o que está acontecendo e passar para outras pessoas. Então, ele tem todo o contexto de gestão, né? Ali do local do trabalho dele. Então, assim, é um ponto importantíssimo saber trabalhar toda essa parte de administração do local onde você está trabalhando. E eu não vou falar que a administração ou a gestão é só em hospitais. Qualquer lugar que o enfermeiro tiver, ele vai ter a gestão de todas essas partes em que eu acabei de citar. Tá. Uma outra dúvida, assim, que é frequente, assim, que eu vejo assim, tem a enfermeira que formou na faculdade e fez a enfermagem, mas a gente tem outros tipos de enfermeiras, né, dentro do hospital, e a gente tem um técnico de enfermagem, tem um auxiliar de enfermagem. Sim. Qual que é a diferença de técnico para auxiliar e enfermeira? Quais são as diferenças nesses profissionais? O auxiliar de enfermagem, ó, dependendo do local, da instituição, ele vai ter o enfermeiro, o técnico e o auxiliar. Dependendo da instituição, ele vai ter só o enfermeiro e o auxiliar. Por exemplo, uma instituição de longa permanência, ele tem um enfermeiro e ele pode ter os auxiliares. Os auxiliares, eles vão estar voltados mais para o cuidado de higiene, para os cuidados de administração de medicamentos simples, né, como um comprimido, enfim. Agora, numa instituição de grande porte como hospitais, eles já dividem os técnicos, os auxiliares e os enfermeiros. E aí os técnicos, eles ficam com coisas mais complexas, como administrar medicamentos endovenosos, os auxiliares com os banhos apenas, né, mais o cuidado direto ao paciente, sem ser coisas complexas como cuidados com sondas, nasointeral, sondas de vesical de demora, e o enfermeiro fica na parte de gestão. Gestão. Isso. E quais são as características de um enfermeiro bem-sucedido, assim? O que ele deve ter? Quais são as principais características desse enfermeiro aí, bem-sucedido? Um cara que se dá bem, uma enfermeira que é elogiada. Eu acredito que uma enfermeira bem-sucedida e elogiada, ou um enfermeiro, né, bem-sucedido e elogiado, ele tem que ter responsabilidade das atividades em que ele vai realizar, ele tem que ter o conhecimento do setor onde ele trabalha, ele tem que ter uma boa comunicação com a equipe, porque são muitas pessoas que passam ali pelo setor onde ele trabalha, o relacionamento interpessoal, porque muitas vezes a gente vê os enfermeiros mais tímidos, né, isolados, e o enfermeiro que tem a boa comunicação, é expansivo, ele tende a trazer toda a equipe para o lado dele. Então, isso é muito importante.
Justamente isso, né? Hoje a gente vê cada vez mais uma valorização do que a gente chama de soft skills, né? Das habilidades não técnicas. Sim. Obviamente que o técnico é obrigatório, é o que a gente tem que ter, mas os soft skills, né, as habilidades não técnicas, as competências não técnicas são muito importantes. A gente está vendo isso muito no mundo corporativo e isso está migrando para a área da saúde. Sim. Quais outras características que você acha que não são técnicas que o enfermeiro tem que ter em relação aí ao seu dia a dia, ao seu trabalho? Além da técnica, eu acho que o comportamental é muito importante. Infelizmente, a técnica, a instituição, ela pode orientar, né, para melhorar, aperfeiçoar, e você sai da faculdade, né, bem orientado com relação às técnicas. Mas o comportamental, o comportamental de situações, principalmente em situações constrangedoras que você tem com as equipes, com os técnicos, com os auxiliares, porque você fica muito tempo trabalhando, né? Uma boa parte do período da sua vida você está no trabalho, Sim, né? Então, o comportamental de como você sair de uma situação constrangedora ou uma situação difícil, este é o que mais conta, principalmente nas instituições. As instituições, elas olham muito para isso, como é que você se comporta diante de uma tal situação, se você é agressivo, se você é expansivo, se você sabe se colocar, né, em certas situações, isso daí conta muito também para esse desenvolvimento do trabalho do enfermeiro. legal. Não, eu acho que esses pontos são muito interessantes quando a gente fala isso desses desenvolvimentos pessoais, porque isso é uma realidade um pouco mais nova, né, dos últimos anos. Eu posso falar porque na minha formação, eu tive uma formação médica extremamente técnica, Sim, e o médico sai médico, né, da faculdade. Ele não tem nenhuma outra habilidade, nem de gestão, nem de conhecimento, nem de finança, né? A faculdade te ensina a ser médico e só médico, né? Se você perfeito. deixar de ser médico, você não é mais nada. Então, a gente tem que se desenvolver em outras áreas e atualmente a gente tem que pensar nisso. Para quem está se formando em qualquer área da saúde, eu acho que você tem que se desenvolver. Exatamente, a Eh, enfermagem é a mesma não, a coisa, enfermagem com certeza, ainda mais porque eu muito acho que a técnico. enfermagem, eu acho que ela tem um papel central dentro do hospital, porque ela é o ponto de relacionamento de quase todas as equipes. Então, É. eu acho que isso é um fator muito importante, né, e o Vitor Hugo, que veio aqui no nosso primeiro podcast, né, que é cirurgião plástico, ele falou que quem cuida do paciente é o enfermeiro, né, Sim, porque o médico passa a visita e prescreve, é o mas contato direto, quem está né. no contato direto, quem consegue saber se o paciente teve dor, se ele vomitou, tudo quem vê isso é a enfermagem, né. É, eu Porque falo são assim que a enfermeira, ela advoga pelo paciente, né. Então ela vê quem chega, quem passou, se não passou, e aí ela faz todo um relatório para a equipe que for lá. Então a equipe médica vai lá, a gente vai fazer um relatório: "Olha, a nutri passou, a fono passou, o técnico fez isso, o auxiliar fez aquilo, aconteceu isso e isso com o paciente", e a gente observa o que que acontece com o paciente e o que não acontece com o paciente. O médico fala: "Olha, eu gostaria da evolução assim, assim, assado". Dessa forma no final do dia. E a enfermeira vai lá e fica diretamente com a equipe de enfermagem, né, fica diretamente com o paciente. Então a gente advoga pelo paciente mesmo. e pensando nessas novas, possibilidades de adquirir esses conhecimentos, como é que se busca esse conhecimento hoje no mercado? Assim, como que eu desenvolvo habilidades não técnicas? Existe possibilidades do enfermeiro buscar alguns outros cursos que não são só de enfermeiro, só técnico de enfermeiro, né, da parte técnica, mas de desenvolvimento comportamental? Existe sim. Além de pequenos cursos, né, de técnica de enfermagem que tem, ou para técnicos de enfermagem também, existem também os cursos, pequenos cursos de curta duração, né, que é o de gestão, liderança, como comportamental, como se pôr em uma reunião, como se pôr diante de uma situação, de briga dentro da equipe. Então tem esses cursos de pequena duração que são extremamente importantes, que não é da área da saúde necessariamente. Tem os que são específicos para enfermeiros, que são poucos, mas importantíssimos, mas tem também outros da área de administração mesmo, que é importante para o enfermeiro estar buscando além da visão de saúde.
né? Eu vejo que existem várias possibilidades que vão se abrindo, né, em relação a isso, e eu acho que isso vai, acaba fortalecendo, eh, a formação do enfermeiro. Eu acho que isso também Sim, deve dar um pouco mais de segurança, porque, gestão de pessoas é algo muito complexo, sim, né? muito. Você pode falar mais sobre a gestão de pessoas. Conta um pouco como que é essa gestão dentro do hospital. A gestão de pessoas, ela é, como você falou, ela é complexo, porque envolve não só a atividade de cada um que vai, diretamente com o paciente, né, o cuidado do paciente, mas ela envolve muito a característica de cada um. Então eu acredito que todo mundo tem que dar o braço a torcer e se concentrar e para ter esse relacionamento interpessoal. Porque é muito difícil. Eu tenho uma criação, você tem outra criação, ou a outra pessoa que faz parte da equipe tem outra criação, e nós temos as nossas os nossos defeitos, e quando junta tudo isso em um único momento, a gente tem que olhar só para o paciente. E muitas vezes, pensando individualmente, as pessoas não olham para o paciente, porque o que a Organização Mundial da Saúde prega é que a gente tem que trabalhar na segurança do paciente. Então, a gente tem que fazer a roda girar em prol do paciente. Então, se a gente não faz isso, fica cada um olhando para o seu próprio eu e não e a gente acaba batendo cabeça. Então essa conversa, né, de essa parte de gestão, de conversar um com o outro, de saber como que é individual, né, o problema individual, o problema não, saber como que a ação de cada um ali naquele momento, eu acho que é importantíssimo. E aí, eu acho que é um ponto importante em relação à liderança. Então vamos falar um pouquinho de liderança, porque eu acho que esse é um ponto, que é importante. Eu sempre falo que o líder as pessoas seguem, né, e o chefe as pessoas obedecem, Sim. né. Então, como que é a liderança na enfermagem? Qual a importância dessa gestão de liderança com as pessoas, com as equipes? Fala um pouquinho como que funciona, eh, essa gestão de liderança. A liderança na enfermagem, ela é extremamente importante, porque se não tiver uma enfermeira que sabe o local e o trabalho que ela está desenvolvendo, vira um monte de uma bagunça ali. Por exemplo, quando nós estamos no momento de que o paciente tem uma parada cardiorrespiratória, se a enfermeira não tiver liderança e falar o que cada um tem que fazer, ou até mesmo antes de acontecer, ela já combinar com todo mundo: olha, se acontecer alguma coisa com o meu paciente, quem vai ficar em tal lugar é você, quem vai ficar em tal lugar é você, e assim vai. E o médico vai chegar e a gente vai tocar essa parada cardiorrespiratória. Se ela não tiver esse tino, né, esse momento aí de liderar a equipe que está por ali, vira uma bagunça, porque, vai chegar um monte várias pessoas da equipe, e aí vai ficar fazendo um monte de uma pessoa, ou melhor, várias pessoas vai fazer uma única coisa, Sim. e vai ter 3 médicos, 3 técnicos, mais ela de enfermeira, mais uma outra enfermeira, e aí vai virar uma bagunça o quarto. Então eu sempre falo nos cursos que eu dou lá no na instituição onde eu dou os cursos, que a enfermagem, ela precisa ser líder naquele momento. Ela precisa saber o que ela vai fazer, o que todo mundo vai fazer, porque senão acaba virando maior, eh confusão ali no meio de campo do trabalho. Então, se não tiver isso, e precisa buscar isso: "Ah, mas eu não sei", ou eu não nasci assim", ou "Eu não fui educada desse jeito, eu não sei liderar", mas então você precisa buscar cursos e pessoas e, ver se a instituição, orienta isso para você, né, ensina isso com cursos, como tem grandes instituições que têm essa educação continuada para desenvolver melhor a enfermeira como líder. Porque se ela não der o caminho para cada um, seguir, vira bagunça ali. Então é super importante, exatamente para isso, para rodar
a grande roda gigante aí do atendimento do paciente, ter toda uma engrenagem. Legal. Então, a gente sabe que tem pessoas que nascem já com a liderança nata, né? Sim, com certeza. A Até gente, mesmo por conta da criação. Eu é, acho que tem muito isso. e a gente sabe dos líderes natos, né? Tem os líderes tanto para o bem quanto para o mal, né? Sim, Você sim, vê com certeza. grandes comandantes de guerra, né? Grandes Sim, generais, grandes comandantes como Hitler, que era um grande líder, mas obviamente um líder do mal, né? Que a gente sim. veja, né? Só a desgraça que ele causou ao mundo. Exatamente. E ele É, falava muito bem, né? Ele É, falava muito bem em o público. discurso do O líder disco sempre é um discurso é motivador, né. muito, Então muito. quando você tem alguém que realmente fala e discursa bem, tem um bom speech, né, a gente Sim, acaba tendo, seguidores, né, então o líder sim. tem e esses caras são natos, né, tem algumas pessoas que são natas, né. O nosso próprio ex-presidente Lula, né, para o bem ou para o Sim, mal, sim, quem ele gosta falava ou quem muito odeia, bem. ele é uma pessoa que tem, né, Discurso um público discurso muito bom. muito bom envolvente e isso Sim, as pessoas acabam agregando aquilo e vestindo a camisa pelo líder. sim. Mas a maioria das pessoas, se eu te falar que 99% das pessoas não tem a capacidade da liderança. Não, é Eles muito não difícil a nascem com a liderança. liderança, mas existe alguma forma de eu desenvolver liderança. Eu consigo desenvolver liderança? Muito. Você consegue sim desenvolver a liderança. Eu acredito que você consegue desenvolver a liderança através dos cursos que eu falei, e não são cursos de pós-graduação. Aqueles que são 18 meses, 1 ano, são pequenos cursos. E além de de realizar os cursos, eu acho que você estudou, você vai praticar. Você estudou, você vai praticar. Porque na área da saúde, o que acontece muito é a gente estuda, estuda, estuda. Mas eu acredito que aquela ação de repetição vai aperfeiçoando. Então você precisa muito colocar em prática o que você aprendeu. Eu acho que a vivência também, A né, vivência, você é esse, exatamente. né, é uma necessidade e essa necessidade a gente indo, desenvolvendo, porque, não é porque você fez o curso que você virou líder, né, a liderança vai Não. sendo desenvolvida. Exatamente. Eu falo assim que quando a gente sai da faculdade de enfermagem, a gente sai técnico, puramente técnico. Quando nós entramos no hospital, são muitas informações em cima da gente, que a gente fica muito perdido, muito perdido. Então, todas as vezes que tem um funcionário novo, eles sempre acompanham o funcionário que está lá há mais tempo, para aprender, né, como é que faz, onde que vai, porque são muitas informações assim. É um acontecimento, é um gatilho que você tem que realizar e sai um monte de várias ações para aquele pequeno acontecimento. Aí tem um acontecimento diferente, aí é outro gatilho que você vai acionar, que cai uma cascata e assim vai, sabe. São várias ações, vários protocolos para cada ação que tiver ou para cada acontecimento dentro de hospital. Então a gente sai muito técnico, a gente acha que nós vamos realizar uma punção, a gente acha que nós vamos passar uma sonda e tudo certo, e só aquilo e acabou. Não, quando nós estamos ali no meio de campo mesmo, é onde nós vamos aprender e aperfeiçoar muito mais a parte de gestão e liderança. Não, E é uma explosão, assim, de acontecimentos, de emoções, enfim, é difícil. eu vejo que a liderança você citou um ponto que é importantíssimo, né, que é durante a reanimação cardiopulmonar, sem dúvida, Eu acho se que é a você não tiver melhor o cena. cabeça ali, falando o que cada um vai fazer, vendo o tempo e vendo tudo que a gente precisa de desenvolver, isso não vai, né, o paciente não sai, não vai sair da parada, né, e muito tempo Não, não é sai. Já aconteceu comigo do paciente ter uma parada, eu estar 3 leitos antes numa UTI e quando eu ver tinha tanta gente em cima do paciente, mas tanta gente, que eu fiquei perdida, a equipe estava batendo cabeça, eu falei assim: "Meu Deus do céu, o que é isso daqui? É muita gente. Não, espera lá, vamos organizar. Quem é o médico líder que vai aqui liderar a parada? Ah, eu. Quem vai não sei o quê". Eu fui colocando nome aos bois, literalmente. Gente, quem não estiver aqui, por favor, fica na retaguarda, se eu precisar a gente chama. Porque senão vira muita gente dentro do paciente, em cima do paciente, aí não adianta, é o que você falou, não sai da parada. a gente não atinge o nosso objetivo. Objetivo, Então o exatamente. líder vai justamente guiar a manada, né. É Exatamente, basicamente isso, né. exatamente. Fora a equipe de técnicos, que são muitos, né, então, assim, para 3 enfermeiros, a gente chega a ter 7 ou 10 técnicos de enfermagem, né, porque eles
tem um número menor nós temos um número maior de pacientes para cuidar, eles têm um número menor, né? Porque a parte técnica deles é uma atividade bem pesada, né? O banho, são os medicamentos que você tem que prestar atenção, super atenção que eles precisam prestar, né? Então, é muita gente para a gente organizar e liderar. Então, se tem uma faísquinha, o enfermeiro já tem que se tocar o que está acontecendo para ir lá intervir. Olha, gente, o que está acontecendo? Vamos fazer aqui uma reuniãozinha rápida, né? E olha, cuidado aqui, cuidado ali, e assim. Não, a parte de qualidade e segurança, obviamente, é super importante, mas encaixa o enfermeiro nesse contexto, assim. Como que o enfermeiro pode ajudar nessa parte de qualidade e segurança no dia a dia? O enfermeiro, ele deve ter o conhecimento do paciente individualizado, né, e não dar o cuidado como um todo para todos, ele tem que tratar o paciente individualizado, é um tratamento, um cuidado personalizado, conhecer, né, a doença do paciente em questão, ele precisa ter essa autonomia para discutir com a equipe médica, com todas as outras equipes, e para evitar a barreira, porque o enfermeiro é a última barreira que algum evento, catastrófico ou algum evento adverso vai chegar no paciente. Então quando acontece algum gatilho, vai passar por várias barreiras e o enfermeiro é a última, porque é o que está mais próximo do paciente, né, então ele que vai proteger ali o paciente de qualquer evento adverso. Uma responsa. É uma baita de uma responsabilidade, porque é o que eu falo, não é apenas um paciente, seria fácil se fosse um enfermeiro para um paciente, mas são vários pacientes, então você colocando isso no seu dia a dia, você tem que conhecer cada paciente, você tem que conhecer cada familiar, cada acompanhante, cada médico, porque não é um médico cuidando de todos, são várias equipes, principalmente em clínica médica, né. UTI ainda tem a equipe do plantão que vai cuidar daquele Sim. paciente, mas mesmo assim por trás desse médico plantonista tem outros médicos, né, tem outras equipes, a equipe, enfim, multidisciplinar que a gente chama, né, tudo ali cuidando do paciente. Legal. Esses pontos são importantes, são até atuais, né? Principalmente para quem tá se formando aí, para quem está chegando agora no mercado. Então, Sim. alguns pontos que eu tenho curiosidade em relação à enfermagem. Como que está o mercado da enfermagem? Como é que tá? Tem emprego, não tem emprego? Tem possibilidade, tem vaga? Tá uma disputa muito grande? Conta pra gente como que tá o mercado da enfermagem atual. O mercado da enfermagem, eu acredito que é muito promissor, porque a área da enfermagem sempre tem, vaga. Porque eu falo que é sempre uma engrenagem, uma roda em que entra muita gente e sai muita gente, principalmente da assistência, porque é onde o enfermeiro ele começa na assistência. Então, por que que tá entrando e tá saindo? Porque a assistência você entra, e aí chega uma hora que você tem oportunidade para ir para outras áreas, né. A área de coordenação, a área de, auditoria, enfim, outras áreas, sem ser assistência, que que abre oportunidades para as novas, né, para as novos profissionais entrarem. Então, eu nunca ouvi falar que: "Ai, não tem muita vaga para enfermeiro", ou "Não tem muita vaga na área da enfermagem". Sempre tem. Você vai lá nos sites de recrutamento, é carregado, né. Agora a diferença, são as pessoas capacitadas ou não, né. As pessoas que têm, uma indicação, ou as pessoas que Tem um currículo melhor? tem o currículo melhor, exatamente. Eu acho que é aí o X da questão, mas vaga, sempre tem vaga para enfermeiro. Então, se eu tiver um enfermeiro bem formado, que vem com uma formação boa, eu posso quase que garantir que ele vai ter um lugarzinho no mercado, numa instituição boa, com uma boa condição de trabalho. Com certeza, com certeza. Principalmente, as universidades que te preparam para isso, né. Eu conheço 2 grandes universidades aqui em São Paulo, em que prepara o aluno para já entrar no mercado de trabalho, porque essas universidades, elas têm uma relação muito boa com os hospitais X, né.
Então, elas acabam formando o aluno e o próprio hospital absorve esses alunos. É Isso isso. é muito legal. É uma das portas para entrar, é você escolher uma boa universidade. Vamos falar que você voltar um pouquinho no tempo aí, alguns anos atrás, pouquinhos anos atrás, que você se formou. Você acabou de se formar. E aí, o que você faria hoje se você fosse uma recém-formada? Qual seria o seu traje? Você faria coisas diferentes do que você fez? Óbvio que é mais fácil, né, olhar É, para trás e exatamente. falar. Mas se você estivesse saindo hoje, assim, se você pudesse pegar uma pessoa que chegasse para você e falasse: "O que que eu faço? Eu acabei de me formar. Qual que é o caminho que eu devo seguir para eu ser um bom profissional, para eu ser um cara bem qualificado?" Bom, nós temos dois pontos de vista, né. O primeiro é que eu falei da universidade em que você sai, e essa universidade tem um bom relacionamento com o hospital e o hospital te absorve, ponto. O outro é uma universidade onde ela só te forma, né, você formou, ponto, estou no mercado de trabalho. Primeiro é você montar o seu currículo com as atividades que você fez durante a faculdade e os cursos, né, as atividades eu digo voluntariado, enfim, que algumas universidades até indicam você realizar. E os outros são os cursos, aqueles cursos pequenos que você fez. E procurar, redes sociais e procurar também, os sites dos próprios hospitais que têm o recrutamento, sites de recrutamento e os sites dos hospitais que têm o recrutamento. Beleza, você criou o seu currículo, você se organizou e tudo mais. O que que eu indico para novos profissionais que acabaram de sair da faculdade pequenos cursos, os cursos de curta duração, seja ele online, seja ele presencial. O voluntariado, né, tem um monte de hospital que aceita o voluntariado. É custoso? É custoso porque você tem que se deslocar até o hospital, mas isso conta muito para o currículo. Ah, Porque a enfermagem, infelizmente tem isso, né, até mesmo para os hospitais se respaldarem, ela precisa de um profissional que tenha experiência, que conhece, a gestão, conhece o atendimento ao paciente, por quê? Porque a gente trabalha com a segurança do paciente. A gente não pode colocar uma pessoa que nunca atendeu, nunca participou de uma equipe de enfermagem, né, não teve o relacionamento pessoal com outras equipes atendendo um paciente. Então, os hospitais, prezam para quem tem experiência, seja ela de uma empresa que pagou para você, ou seja um voluntariado. Então, eu indicaria pequenos cursos e o voluntariado. Infelizmente, tem pessoas que saem das universidades e vão direto para pós-graduação. Eu não indico isso, porque é um dinheiro que você vai gastar e a pós-graduação tem muita gente já experiente. Você vai patinar, patinar, patinar e você não vai acompanhar. Lógico, você vai absorver, você vai aprender, mas não tanto quanto você estivesse já na área. A não ser que o profissional seja técnico de algum hospital, por exemplo, da área de cardiologia, e ele sabe que tem uma oportunidade para ele ir para o cargo de enfermeiro. E ele quer aquela área de cardiologia. Aí ele vai ele fazer já uma está pós. direcionado ali, e aí já Exatamente. está. Porque na área da enfermagem tem muito isso. Os técnicos, eles já estão dentro do hospital, e aí eles, parte do tempo deles, eles estudam, e parte do tempo deles, Esse eles trabalho. trabalham. Então, muita gente faz isso. E aí eles acabam migrando para o cargo de enfermeiro. Aí, perfeito, não tem problema. Mas quem não trabalha, por exemplo, eu fiz a enfermagem, eu não fiz o técnico. Eu saí da faculdade, saí perdidaça no mercado de trabalho, perdida mesmo. Então eu fui, enfim, fez todo o O meu trajeto. processo, o meu trajeto, exatamente, aí para chegar onde eu tô. Mas quem não tem essa, né, essas 2 partes essas 2 caminhos que eu falei, que é o da universidade, das universidades que têm contato com os hospitais, e já trabalha na área, eu acredito que os pequenos cursos e o voluntariado, eu acho que é um caminho bom. É o que eu falaria para mim. É o que você faria, se você É, pudesse voltar no tempo, é, você faria esse caminho de pequenos cursos, voluntariado, e ia começar é, a entrar aí
na área. Eu falaria também, tenha calma que tudo vai dar certo, porque No você final fica tudo dá nervosa, certo. exatamente, você fica nervoso, querendo ou não, com relação a isso, porque é um mundo completamente desconhecido. Felizmente, eu tive a oportunidade de trabalhar numa grande universidade, e essa universidade migrava os alunos para o hospital. Mas, enfim, eu casei no último ano e fui morar fora. Morei fora durante 2 anos e quando eu voltei, eu perdi essa oportunidade, né, era para fazer a prova, o processo seletivo, acabei perdendo essa oportunidade. Mas Deus foi tão bom comigo que ela colocou uma grande amiga minha no caminho e que acabou me levando para uma instituição de longa permanência. Aí eu falei: "Ai, gente, instituição de longa permanência?", porque eu queria todo mundo sai da faculdade querendo Instituição de um longa hospital. permanência que cuida dos velhinhos, é isso? Exatamente, É o antigo, residenciais, é o antigo asilo, né? Que as pessoas, vai exatamente, para asilo, né? Vou te mandar, exatamente. né? Eu falo para meus filhos, falo, ó, quando eu ficar velho, vocês me mandam pro asilo que eu não Isso quero dar mesmo, trabalho. é isso Não, mesmo. instituição de longa Que permanência. tem crescido bastante, Bastante, exatamente. bastante. Então, quando você sai da faculdade, você sai achando assim: "Ai, eu vou para o hospital e tudo mais". Não, gente, tem vários lugares muito legais que a enfermagem trabalha. Tem ambulatórios, tem instituições de longa permanência, que são os antigos asilos, tem clínicas médicas, né, pequenas clínicas, os próprios hospitais, pequenos hospitais que chamam os day clinics, né, que são, acho que de pequenas Sim, pequenas cirurgias. cirurgias. Então, assim, tem um monte de lugar que infelizmente, às vezes a universidade não te apresenta isso. Então eu fui para a instituição de longa permanência, eu amei, foi aí que eu fui picada pelos velhinhos, né, e fui todo esse trajeto. Mas entre voltar para o Brasil e entrar nessa instituição de longa permanência, eu fui fazer o voluntariado em Taipas, Ah, lá legal. Longe, 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 na Taipas é zona norte. longe. Meu marido praticamente pagava para eu ir trabalhar. Sim. Mas foi maravilhoso, porque foi através disso que a mulher a coordenadora da instituição de longa permanência, lógico, né, pela indicação da minha grande amiga, acabou me contratando. Então, eu entrei nesse tema para falar que as indicações também são importantes, né? O Estreitar lá, networking. O networking é exatamente. importante. Importantíssimo, Em tudo que a gente exatamente. faz, né? Na vida toda, o network é importante. Exatamente, exatamente. E para a gente não se prolongar também muito no papo, existe também uma carreira de educação, de ser professora, de dar aula. Você também tem uma experiência nisso. Queria que você falasse um pouquinho de como é ensinar a enfermagem, qual que é o seu... Por que você gosta de ensinar, né? Eu também dou aula e eu sei que a forma que você mais aprende é ensinando, né? Quanto mais eu ensino, Exatamente. mais eu tenho Exatamente. conhecimentos e isso é muito legal. E lógico que é uma paixão ensinar Sim, para quem é professor, para quem gosta, não precisa nem precisa nem ter mestrado, mas não. para quem gosta de ensinar, curte transmitir conhecimento, é uma carreira fantástica, né? Minha família é de professor, né? Eu tenho Ai, todos que os legal. meus... Meu Pai. pai é professor, meu tio é professor, minha mãe é pedagoga. Ai, que Então eu bacana. tenho isso enraizado em Como mim exemplo. e acho que eu acabei pegando um pouquinho de cada um para fazer isso. Mas eu É, queria que você falasse disso na parte da da enfermagem. enfermagem. Por que que você foi fazer? Por que que você foi dar aula? É, eu gosto muito de ensinar, eu acredito que eu tive muita dificuldade, né, tanto na parte estudantil da escola e na faculdade também. Você Então, tinha dificuldade de aprender? de De aprender. aprender. Então eu tinha que fazer vários esquemas para entender o que o professor falava, Entendi. dos livros, eu grifava, eu É. colocava, eu pintava, eu fazia todo um esquema para aprender, entender e tudo mais. Então, eu fui para a área de ensino quando a instituição onde eu trabalhava me deu essa oportunidade de acompanhar os estágios, né. E aí eu comecei a ver, eu falei: acho que gostei disso", porque é o que você falou, realmente, eu ensino o que eu sei através da minha experiência, e eu vejo o aluno fazendo, e o aluno também me traz muito Lógico. muito disso. Fora que eu, como professor, eu estudo 2 vezes mais para passar para ele. Uma para ter certeza do que eu estou passando para ele, e outra para ter segurança do que eu vou falar Geralmente para eles ele. acham que a gente sabe muito, não é porque a gente estuda, né? Que eles, como eles não Exatamente, estudam muito, né? Eles não exatamente. gostam de estudar muito, né? O Exatamente. aluno.
a gente acaba estudando mais que eles, né? Exatamente, para passar para ele. E fora que e também alia, né, a sua experiência com a parte eu acho que é a parte técnica com a parte teórica. Então isso para mim, eu cresço cada vez que eu apresento uma aula, eu cresço cada vez mais, fora no próprio, Dia a dia. dia a dia e exemplo dos alunos também. Às vezes um aluno levanta a mão: "Ah, mas professora, aconteceu isso, isso e isso com o meu avô". Então assim, tem muita troca. Eu acho que tem muita sinergia ali no momento de ensino. Então eu tive a oportunidade de começar, né, através da instituição que me deu essa oportunidade, e eu acabei gostando desse processo, até mesmo por conta do aprendizado que a gente tem. Não, sem dúvida, né? Ensinar é algo muito, muito bacana, muito encantador, eu acho que é. Fora que eles são muito gratos, né, os alunos são muito eu pelo menos era muito grata aos meus professores, principalmente quando, desmistificava algo que para mim era difícil. Então, eles fazem isso no dia a dia. "Ai, professora, ai, agora eu entendi", porque a enfermagem tem muito disso. A gente aprende na teoria, teoria, teoria. Aí você vai ensinar uma passagem de sonda nasointeral. Fica um livro. No livro fica, assim, várias páginas. Aí eles chegam desesperados. Na hora que eles fazem: "Ai, era isso, professora?". "É, gente, é isso, é tranquilo", sabe? Enfim, então eles são muito gratos por isso e a gente fica, né, super lisonjeado. Eu É, gosto bom. bastante. Não, isso com certeza não tem retorno melhor Não, que esse agradecimento, né? As pessoas de vez em exatamente. quando não entendem, mas o aluno entender É, é algo que é muito gratificante, porque mostra que você conseguiu atingir o transmitir objetivo. o conhecimento, né? Acho que esse Exatamente. que é o ponto É importante. isso mesmo. Eu gosto bastante, sou suspeita para falar. Muito bem. Então tá bom. Eu preciso. Queria agradecer muito a sua presença aqui nesse nosso segundo podcast. Obrigada a Não é o de você. estreia, mas é o segundo, então é muito importante aqui para gente da Substância P, que está desenvolvendo esse trabalho com os profissionais de saúde, ter uma enfermeira aqui tão gabaritada, com uma história de vida tão Uhum. bacana, desde que você decidiu ser enfermeira e a gente Sim. sabe que a vida é assim mesmo, né? A gente tem algumas coisas que transformam a gente no que a gente quer ser. Outro dia eu estava conversando com uma residente lá da cirurgia e ela já é mais velha, né? E eu falei, poxa, mas por que você foi fazer medicina, né? E foi muito engraçado, porque ela olhou para mim e falou assim: "Você não vai rir de mim?" Eu falei: "Por que, né, eu riria, né?" Porque eu sempre brinco muito, né, com as pessoas, tenho uma personalidade um pouco mais piadista, né. Ela falou: "Você vai rir de mim, né?" Eu falei: "Vou, lógico que eu vou rir de você, depois eu vou tirar sarro." Ela falou: "Eu virei médica porque eu assisti a Grey's Anatomy." Ah, Eu nossa, falei: "Mas eles você tá falando adoram. sério pra mim?" Ela falou assim: "Eu era advogada e um dia eu larguei Ai, que tudo e eu fui legal. fazer medicina por causa do Grey's Anatomy." Eu falei: "Putz, mas sério?" Ela falou: "É, eu larguei tudo porque aquilo me fascinou." E eu fui fazer medicina, eu fui fazer cirurgia, né, como a cirurgiã que tem lá, né. Então eu acho tão engraçado nessas coisas que acontecem que as pessoas, né, você sofreu um acidente e Sim, foi ser cuidada, né. sim, sim. Então, eu acho essas coisas são bacanas, então é legal saber a sua história também. Então, muito obrigado aqui pela sua presença, eu acho que foi muito bacana. Queria que você deixasse um recado aí para os colegas enfermeiros que estão se formando, que estão aí na profissão, ou que estão na batalha aí do dia a dia, então deixa aí o seu alô para eles e o seu até logo. Eu que agradeço pela oportunidade, é um imenso prazer de estar aqui no segundo podcast. É. Gostei muito de participar, No muito começo você obrigada achou que ia mesmo. ser difícil, mas agora você tá, né, Mais tranquila, tranquila, solta, né, exatamente. então, mas é assim mesmo, aqui é um É ambiente pra gente tenso, bater gente, papo tenso. e falar da vida, né. Sim, você é um ótimo anfitrião, muito obrigada. Imagina. E o recado que eu deixo para os enfermeiros é segurança do que você faz, porque é muita responsabilidade mesmo. Você tem uma carga muito grande nas suas costas e confiança no que você faz, atenção. E para os novos enfermeiros, né, para quem está começando aí na área, busque, almeje que você vai alcançar, porque é gratificante. Eu vejo a Karina lá atrás, que se formou, e a Karina de agora, eu vejo o quanto eu aprendi, o quanto eu cresci, o quanto a enfermagem me mudou, me aperfeiçoou, principalmente como ser humano.
Então, eu deixo aí o amor e a paixão pela enfermagem que eu tenho a todos. Legal. Muito obrigado. Pessoal, De nada. foi muito bom esse bate-papo. Agradeço aí todo mundo que está com a gente aqui no nosso segundo podcast. E a gente encerra então aqui com mais um podcast do Substância P. Até a próxima.